Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui vocês é o Alaguinho e bem, é o seguinte, eu quero trazer aqui uma extensão para navegadores que pode otimizar de maneira surpreendente, e é realmente surpreendente quando ela funciona e a otimização que ela traz para a nossa navegação em geral. Porque o que acontece? Quando a gente utiliza muitos navegadores, eles vão cada vez mais consumindo mais memórias. Principalmente se você for daquele tipo de usuário que abre várias guias ao mesmo tempo, várias abas. E aí você pode muitas vezes não acessar aquela aba que você abriu desde o começo, você esquece ali uma aba aberta, você abriu muitas abas e não está conseguindo utilizar o seu navegador porque ele está travando. Todas aquelas guias abertas estão consumindo memória. E isso é um problema para navegadores que já consomem muitos recursos, como o próprio Google, por exemplo, mas em conjunto a isso, para dispositivos, notebooks, computadores fracos por si só, muito mais modernos. E para que a gente consiga solucionar este problema, e para que a gente consiga utilizar o nosso navegador de maneira muito mais otimizada, continuando abrindo várias guias, sem que isso prejudique na navegação, a gente pode utilizar esta extensão aqui, chamada de AutoTab Discard. E basicamente, o que ela faz? Ela vai fazer com que o seu navegador trabalhe de maneira muito mais prática, de uma maneira responsiva, que faz com que as guias, claro, também vai depender um pouco da configuração que a gente vai fazer, mas isso é um pouquinho mais para depois. Ela vai fazer com que as guias que você abre, depois de um tempinho, ela fique inativa de maneira automática. E aí você pode configurar este tempo para que você faça ali do jeito que você acha melhor, do jeito que você gosta, porque pode ser que você abriu, mas você quer que já fique inativo ou não, porque você já vai entrar nessa guia e tal. Vai depender um pouco da configuração. Enfim, mas a gente vai ver já já. E aí, tem algumas configurações interessantes que você pode colocar para que quando você abre o seu navegador, todas as guias abertas já fiquem inativas. E isso é muito interessante caso você, como eu, utilize a configuração de fazer com que o seu navegador lembre-se das últimas guias abertas. Então você está utilizando o seu navegador, você não quer fechar todas aquelas guias e você quer que aquelas guias continuem ali quando você fechar o navegador. Que tem essa configuração em todos os navegadores basicamente, que continuem de onde você parou. E essa extensão ajuda a otimizar para usuários que fazem isso, porque tem uma opção que faz com que você abra o seu navegador, automaticamente todas as guias fiquem inativas, fazendo com que o seu navegador não trave quando você abrir ele, abrindo todas aquelas guias que você fechou anteriormente no seu navegador. E isso é muito interessante. Então, basicamente, de maneira muito simples, é isso. A gente vai agora ver as configurações dessa extensão. Para você instalar, é basicamente clicando aqui e fazendo o processo de instalação normalmente em todas as extensões que a gente já está acostumado. Eu estou utilizando aqui o Brave, mas vale para todos os navegadores baseados em Chrome, como o Google Chrome, Vivaldi, Opera, enfim, e o próprio Brave, claro. Mas, caso você seja um usuário do Firefox, tem também essa extensão aqui para o Firefox, que é basicamente a mesma extensão AutoTab Discard, só que para o Firefox. Então, basicamente, caso você esteja utilizando o Firefox, só vir aqui e baixar para o Firefox e instalar, fazendo o processo de instalação. Após termos aí instalado no nosso navegador, a extensão ela vai estar aqui na guia de extensões, que não vai estar pinado por padrão no seu navegador. No caso aqui do Brave, tem essa opçãozinha aqui das extensões. Vou clicar aqui, vou encontrar ela aqui, AutoTab Discard, vou pinar para que a gente consiga utilizar de maneira muito mais prática, e aqui vai estar aqui do lado das extensões pinadas no meu navegador. Então, agora vamos clicar em cima dela e vai mostrar todas as configurações padrões iniciais, então não são as configurações avançadas, digamos assim, mas aqui a gente pode encontrar o seguinte: a opção de descartar aba, descartar grupo de abas, enfim, essas opções aqui é relacionado a você fazer de maneira manual, de descartar, ele chama de descartar, mas a maneira basicamente de você deixar as guias inativas que você quer, principalmente de maneira manual. Mas tem como te deixar isso de maneira automática. Mas essas opções aqui principais é basicamente você fazer de maneira manual, que não é do meu interesse, então não vou fazer com que a gente aprenda um pouco sobre isso no vídeo, mas é muito simples. Se você clicar aqui, vai descartar essa aba aqui que a gente está aberto. Enfim, tem suas outras opções, que é de maneira manual também. Se eu clicar aqui, ele vai descartar essa aba aqui do Google Chrome, da página de extensões. E tem também o contrário, de você manter esta guia específica ativa para sempre, no caso nessa seção, ou seja, até eu fechar o navegador, ou para sempre, para todo sempre. E aí tem também essa opção de manter a guia ativa. Enfim, nada do meu interesse,
E creio também que não vai ser para interesse da maioria dos usuários que querem fazer isto de maneira automática. Então, para isso, clicando aqui na extensão, vamos vir aqui em opções. E aqui em opções vai depender do que você procura com essa extensão, da maneira que você quer que ela funcione aí no seu navegador. Eu já deixei configurado aqui a extensão no meu navegador. Se você quiser, você pode pausar e ver as opções que eu ativei, as opções que eu desativei e fazer aí, caso você queira de maneira automática, que funcione de maneira muito fluida e que ela funcione também quando você abrir o seu navegador. Mas basicamente eu vou passar aqui um pouco por cima, claro, não todas as opções, porque é muita opção e que, novamente, vai depender do que você precisa. Por exemplo, aqui tem uma opção para que você coloque os domínios aqui, ou seja, os hostnames de domínios, os sites, os locais que você quer que a extensão funcione principalmente. Por exemplo, se eu aplicar aqui e colocar aqui o domínio do Google, o host relacionado ao Google, ele sempre vai deixar por inativo e nunca vai ativar os domínios relacionados ao Google. Eu não preciso disso, mas vai ter usuários que vão precisar disso. E aí vai depender da sua personalização. Vou desativar aqui e basicamente as opções que eu acabo ativando aqui, vou passar aqui por cima delas, é basicamente isso aqui: alterar o família de dados descartáveis, se possível, que faz com que este ícone aqui ele ative automaticamente na guia que vai estar inativa, mostrando para mim de maneira muito mais prática quais extensões, no caso, quais guias a extensão já deixou inativa por padrão. E como já está ativado, a gente pode ver isso aqui, ó. Eu estou aqui na página de extensões do Firefox. Se eu abrir uma nova guia, olha só o que acontece. Ele coloca aqui como inativo. Olha só o ícone aqui que eu coloquei para que ele colocasse na nova guia, aqui mostrando que essa extensão está inativa, não mostrando também qual página que é que não carregou o favicon, e também essa página aqui não está mais consumindo memória do meu navegador, porque eu também coloquei para que novas guias automaticamente fiquem inativas. Olha só aqui, essa outra opção que eu deixo ativado por padrão, que é descartar todas as abas não fixadas na inicialização do navegador da extensão, que faz basicamente o seguinte: se você deixa guias fixadas nessa opção aqui de fixar, ela não vai ser descartada, ela não vai ficar inativa quando você inicializar o seu navegador, que são guias que normalmente você considera como importante, seja rede social, seja algo relacionado a um perfil que você utiliza, e você pode fazer isso aqui. Ou seja, o que vai acontecer quando você ativar esta opção? Quando você abrir o seu navegador, todas as guias abertas, que vai depender de vocês também estar utilizando aquela opção de fazer o navegador lembrar da sua sessão anterior do que você estava navegando anteriormente, vai fazer com que todas as guias que não estejam fixadas fiquem inativas automaticamente, fazendo com que o seu navegador não trave quando você abrir o seu navegador e você esteja utilizando várias guias ao mesmo tempo. Então, isso aqui é muito interessante e eu utilizo. E aí, guias que estejam fixadas não vão ser inativas, vão abrir quando você abrir o seu navegador. E por algum motivo ele acabou fechando aqui a página de extensões. Deixa eu abrir aqui novamente. Sendo assim, vou passar aqui para a próxima opção que eu deixo ativo por padrão. Como vocês podem ver aqui, tem outras opções relacionadas a valores, que vai depender novamente de usuário a usuário. Como no meu caso, vou partir para a próxima opção que eu ativo por padrão. Essa opção aqui de não descartar enquanto houver uma reprodução de mídia, se eu não me engano, ela já vem ativa por padrão da extensão. Porque, por exemplo, se você estiver ouvindo um vídeo aí do YouTube e você for para uma outra guia, a ferramenta aqui, a extensão não vai descartar ela, logicamente, porque você ainda quer ficar ouvindo o áudio daquele vídeo, seja uma música, um podcast ou coisa do tipo. Incluindo aqui a questão de formulário. Então essas coisas aqui eu acho que já vem por padrão. Mas vocês podem explorar essas outras opções para que você evite com que outras guias que você possivelmente possa utilizar de não ser descartáveis também, de não ficarem inativas pela extensão. Por exemplo, digamos que você esteja utilizando o Facebook, o Twitter ou alguma rede social. Aqui, olha só essa opção, né? Descartar uma aba se ela poder exibir notificações na área de trabalho. Isso aqui serve para estes casos. Quando você utiliza um site que está permitido, aí você permitiu ele mostrar notificações no seu dispositivo, isso aqui é interessante de ativar, porque você não vai descartar aquela aba e aí aquela aba vai continuar ativa e vai continuar mostrando notificações para você. Caso você não ative isso aqui, ela vai ser descartada, ela vai ser inativa pela extensão.
Então é importante que você veja aqui todas as opções e ative de maneira personalizada para você. Então vai variar de usuário para usuário. Então descendo aqui mais um pouquinho, tem essa outra seção aqui, que é interessante de dar uma olhada, que tem aqui duas opções muito interessantes, que eu acho que muitos usuários podem querer ativar para deixar umas coisas muito mais automáticas. É basicamente essas duas opções aqui, por exemplo, descartar todas as abas inativas depois que elas forem carregadas, que foi o que eu mostrei aqui para vocês quando eu abri essa página nova aqui de extensões do Firefox, que automaticamente, ao abrir ela nova aqui, ela já foi inativa automaticamente pela extensão. Ou seja, quando isso aqui estiver aberta, no caso, quando essa opção estiver ativa, todas as guias abertas que você for abrir uma nova guia, no caso, ela vai ser automaticamente inativa. Ou seja, você abriu, você ainda não entrou nela, ela não vai estar consumindo memória do seu navegador. Porque pode ser que você abriu, mas você quer ver isso depois, sei lá, depois de uns minutinhos, depois de uma hora ou mais tarde. E aí não vai estar consumindo memória nesse meio tempo. Então isso aqui é muito interessante. Caso você não abra uma guia e já queira entrar nela de maneira automática, ou até mesmo se for, não vai atrapalhar muito. Enfim, isso aqui eu acho bem interessante. Tem também essa outra opção de descartar todas as abas não carregadas ao navegador. Esse método descarta quase todas as abas inativas. E aí, basicamente, o que isso aqui faz? Quando você está utilizando o seu navegador aqui, normalmente, nesse caso aqui, por exemplo, eu estava utilizando mais aqui a página de extensões do Google Chrome, do Firefox também, e isso daqui, a página de opções dessa extensão. E aí o que acontece? O navegador, ele tem a tecnologia, ele tem recursos que consegue armazenar em cache, ele consegue perceber páginas, guias que você normalmente utiliza por mais tempo, guias que você utiliza por mais vezes. E ele sabe disso. E aí o que essa ferramenta faz nessa opção? Ele vai descartar basicamente tudo o que você não estava utilizando na sua sessão anterior. Ou seja, você está utilizando aquela opção de você fazer com que o navegador lembre-se da sua sessão anterior. Isso aqui vai ajudar com que todas aquelas guias que você normalmente não utiliza sejam descartadas. Isso aqui complementa aquela outra opção lá de cima para fazer com que quando você abre o seu navegador, ajude a deixar todas as guias inativas basicamente. E com que isso aqui ativa, faz com que você, além de descartar essas guias ao iniciar o navegador, também ajude com que as guias que você utiliza por mais vezes, que você faz mais coisas nessa guia, você acessa ela mais vezes, não seja prejudicada. E isso traz uma praticidade muito interessante para nós usuários, trazendo, claro, a otimização ao utilizar o navegador. E aí é basicamente isso, essas opções que eu deixo ativado. Vocês podem, claro, ver mais personalizações, ativar as outras opções, desativar opções que não sejam interessantes para você, e aí vai depender de usuário para usuário. Mas basicamente o básico, o mais simples de tudo, para deixar tudo automático, sem mexer muita coisa, creio eu que seja basicamente essas opções que eu deixo ativo por padrão. Aí, claro, não se esqueça, a opção diz lá em cima, você não pode se esquecer de clicar aqui em salvar opções, porque se você não clicar aqui, tudo que você marcou ou desmarcou aqui não vai ser salvo. Olha só aqui o textinho falando para você clicar em Save Options, no caso, salvar opções. Então, antes de fechar isso aqui, depois de marcar e desmarcar tudo isso, clique aqui em salvar opções. Sendo assim, a gente consegue utilizar o nosso navegador de maneira muito prática e de maneira muito básica. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a sua audiência e até a próxima.